quem tiver curiosidade aí, baixar o código do Firefox hoje, você tem muita função lá dentro que começa com NS ponto, que é da época do Netscape ainda. Ainda tem muita função lá dentro perdida assim. Isso, aí entra o Chromium na jogada. Então você tem mais um browser ali para que dá origem ao Chrome do Google. Baseado nessa trincazinha de JavaScript, HTML e CSS, você consegue botar as coisas por debaixo dos panos, renderizar aqui e só mostrar. Eu não consigo assimilar como que a camada de cima executa se ela deveria estar na camada de baixo para ser interpretada pelo sistema operacional, porque ela é um binário. Não vou chamar de máquina virtual, mas a gente criou um environment que a gente consegue sair até de dentro do browser, como o Electron, para executar aplicações locais. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Mais um. Quase 200, Quase. Cara. Quase. Na beirola dos 200. Na beirola ali, ó. Falta pouquinho, hein? E a nossa editora soprou o número, hein? Que a gente não sabia. Não sabia. Tem que revelar isso aqui. Exatamente. Eu não achava que ia chegar no 10. Não, olha só, hein? E estamos aqui já, hein, cara? Olha já só que 10 coisa. E um zerinho aí. Estamos durando, Glauber. Vai longe. Cara, hoje a gente vai falar de um assunto que tá na máquina de todo mundo. Sim. Né? E que muita gente sabe que não sabe como funciona. Não, tá no celular, tá no tablet, tá no computador. É isso aí. O cara às vezes desenvolve para essa parada e não sabe exatamente como funciona. Né? Então você, como é um cara que passou anos na Mozilla, bastante, conhece como isso funciona de dentro. Cara, achei muito legal a gente fazer esse episódio aqui para falar pra galera como que funciona um browser por dentro. Exatamente. A gente vai vir desde lá do comecinho, porque tudo precisa de contexto, né? Exatamente. E falar até das tecnologias mais novas, até rodar Assembler direto no browser. Exato. Né? Como é que essa porra funciona, mano? Vamos falar sobre isso hoje. É isso aí. Vamos falar sobre como desenvolve, como que funciona o framework front-end que você está rodando na tua máquina, como que o JavaScript é interpretado, o CSS, o HTML, o que é o HTML. Cara, vamos passar aqui, se você gosta de entender como funcionam as coisas, se você gosta de tecnologia, esse episódio vai ser sensacional. E para quem sabe, a gente vai lá no almoxarifado da web, né, da história da web, e vamos trazer as coisas. Vamos lá no baú, tirar a poeira. Aquela lá no final. Lá no finalzão do corredor. Isso. Vamos explicar como que os browsers chegaram ao que eles são hoje, como eles funcionam, né? E dar um overview do que vem por aí de tecnologia. Exato. Né? Então, se você gosta de entender como funciona a computação, esse episódio é para você, né? Cara? Exato. E, meu amigo, obrigado demais, Cláudio, por estar aqui. Tamo junto. Para dar essa aula aqui pra gente. Só avisar. Show de bola. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora. Quer entender como funciona o seu browser? Acompanha a gente. Mas antes, deixa o seu like. Exato. Já aproveita. Já tá aproveita aí. Agora. Já abriu. Deixa o seu comentário. Segue a gente no Instagram, no Spotify. Dá 5 estrelinhas pra gente. Se você acha que o nosso trabalho traz para você uma evolução profissional, você pode ser membro do PPT Não Compila. Exato. Vai lá, contribui com uma cervejinha pra gente aqui, todo mês, né? Aqui, ó. Isso aqui é pago pelos nossos membros. Exatamente. Né? Obrigado. Muito obrigado. Tá muito boa, tá geladinha, galera. Obrigado. E você vai ajudar a gente aqui com o nosso trabalho, com a nossa produção. Se você não pode ajudar dessa forma, você já ajuda demais compartilhando no Slack, mandando no grupo da família. Não vão entender porra nenhuma, mas manda. Bota no Twitter, X lá também. Bota no Twitter. Bota no Facebook. X é o caralho, é Twitter o nome. Twitter. Isso. Bota no Facebook. Isso aí. TikTok, isso. Faz tudo. Ajuda a nossa comunidade a crescer, que você já ajuda demais o PPT Não Compila. Né? Vamos lá, que o episódio está ótimo. Bora! Valeu. Vamos fazer primeiro uma retrospectiva? Vamos puxar um pouquinho essa naftalina pra cima, né? Posso ir lá no fundo do baú e pegar aquela cueca velha lá do final do fundo do baú? Bora. Primeira vez que eu lidei com desenvolvimento para web, a gente fazia o HTML puro, não se falava em JavaScript ainda, ou eu não tinha conhecimento, né? Tinha muito GIF animado. Tinha bastante. Tinha marquee. Os marquees. Marquee, passando de um lado para o outro. Basicamente você fazia um
uma estrutura de HTML estático ali. Com tabela HTML3, pra caramba. Tabela, não. Exatamente. Quem que se falava em tables, né? Não, Imagina. não existia. Era tudo uma grande tabela. E aí, para executar, você geralmente tinha servidores que eram basicamente uns Apachão para servir estático gratuito. Sim, sim. Uns geosites da vida, Uhum. lembra? Quem tem mais 40 a mais aí lembra dos geosites? Nossa. Lembra? Sim. E tinha coisas ainda em CGI, né? Então, aí CGI tinha que pagar hospedagem paga. CGI era meio um C, né? O CGI é o pai do server-side, né? Do server-side web. Sim, né? sim. Que ele rodava ali um C e aí geralmente usava para mandar e-mail, né? Cara, aquilo devia ser uma coxa de retalho, porque eu lembro que você chamava o send e-mail direto no CGI, cara. Ali. Eu não cheguei a mexer nessa época, mas nossa. Tá me chamando de velho isso. Não. É que você começou antes ainda, né? Um pouquinho. Minha barba tá só um pouquinho mais branca que a sua. Tá tudo certo. Pelo nível de brancura da barba, a gente percebe. E isso, cara, foi assim o primeiro contato que eu tive assim, com web, né? E depois a gente começou a ter uma evolução natural. Aí já começava a ter uns JavaScriptzinhos, já tinha uns alerts, uns prompts, né? E aí, cara, eu acho que isso ainda era HTML 3.0, 3.1 ainda, né? Não era nem HTML4 ainda, não. Era a primeira. Até uma pergunta, você lembra que browser que foi o que você usava nessa época? Cara, o primeiro foi o IE3 que eu usei. Chegou a usar Netscape? Cheguei a usar Netscape e era o primeirão, assim, que era aquele que tinha um globinho ainda girando, sim, lembra? Lembro. Era aquele bem rústico, assim. Aí depois a gente começou a usar o IE3, porque já vinha no Windows 98. Sim. Foi a época da guerra dos browsers, né? Foi a época da guerra dos browsers. A primeira guerra dos browsers, né? Porque teve a segunda depois. Isso. A gente vai chegar lá, mas... Que aí você tinha que desenvolver duas versões iguais. Porque o que rodava no IE não rodava no Netscape e vice-versa. E tinha o selinho, lembra? Isso. Melhor, feito para Internet Explorer, feito para Netscape. Vinha os alerts, assim, tipo, acesse no Netscape, acesse no IE. Né? E não tinha console, log, não tinha nada. Era alert mesmo. Não tinha modal, não tinha nada dessas coisas bonitas que a gente tem hoje. Era uma coisa... Cara, como a gente sobreviveu esse mundo, né? E aí a gente começou a ter uma evoluçãozinha aí em JavaScript. E aí logo, eu acho que isso foi o que atrapalhou a vida da web. E aí queria até ouvir a tua opinião, olhando pro timeline todo. Por muito tempo, a gente poderia ter evoluído para chegar no nível que nós temos hoje, que a gente tem um desenvolvimento web absurdo. Sim, né? sim. Muito mais evoluído do que até então, né? Mas acho que a gente estagnou numa época por causa de um surto coletivo que a gente teve chamado Flash. Foi. A gente não evoluía mais browser, não evoluía mais linguagem para web, praticamente. Sim. E aí era só FLW, né? Que era a extensão. Isso, era FLW. Que você desenvolvia naquela desgraça. Eu programei em Flash, cara, ActionScript 3. Sim, eu lembro que você comentou umas vezes já. E era divertido, cara. Era divertido. Se a gente der um passo para trás aí, que você falou do JavaScript, nessa época da guerra dos browsers, né, EA e Netscape, teve o Brandon Ike, que é o criador do JavaScript, né? Na verdade, ele criou uma linguagem... eu não lembro se era o ECMAScript já, mas ele criou a linguagem em 2 semanas. Porque o pessoal foi... assim, eu já conversei com ele e ele contando que ele falou, cara, o pessoal falou, você precisa criar um negócio pra gente botar no browser. E isso. Eu não consigo escrever um e-mail em 2 semanas, o cara fez uma linguagem. Ele fez uma linguagem em 2 semanas. Né? Aquela, tem as papagaiadas até hoje. Ele é esse cara, eu sou um... Hoje ele é o dono, entre aspas, do Brave, né? Ele saiu da Mozilla, enfim. Mas nessa época ele criou o JavaScript, que não chamava JavaScript ainda. E a questão do JavaScript ali, o Java na frente, era para fazer analogia ao Java, a linguagem. Mas mesmo não tendo... Mesmo não tendo nenhuma ligação, porque era marketing, né? Ia fazer bem para a linguagem ter um nome que já era conhecido, que era o Java na época. Então o cara se trancou 2 semanas. Além de tudo, o cara é um gênio do marketing ainda. Foi a galera da Netscape ainda na época, né? Porque não era nem Mozilla.
Entendi. Então, teve essa questão toda. Aí teve a guerra dos browsers. A Netscape teve que abrir o código. Na verdade, não. Eles optaram por abrir o código do browser. E com isso surgiu Mozilla. E aí começou a surgir outras coisas. Que aí a gente já desemboca nessa questão de ter Firefox, ter Sim. anos depois Chrome. Que são os forks né? que nasceram daí, né? Isso. O Firefox, por exemplo, ele nasceu num fork do Netscape por conta da briga judicial que teve lá. Então, os caras forcaram. Tem até um vídeo muito legal de documentário no YouTube, se não me engano se chama Internet Rush, que ele mostra essa época que o pessoal da Mozilla, da Netscape ainda, estava correndo atrás para poder lançar o Mozilla na época, não era nem Firefox ainda, e eles tinham que tirar código proprietário, tiveram que fazer um monte de coisa. É bem interessante, isso que o pessoal quiser procurar aí é bem legal. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouco dessa árvore genealógica dos browsers, que eu acho que é legal explicar, né? A gente tinha o IE e tinha o Netscape. Tinha um cara chamado Mosaic antes, né? Mosaic, velho. Antes de pode todo crer, mundo. que é tipo a pedra fundamental dos browsers. Exato. Mas exato. o Mosaic, ele tem alguma ligação com o IE ou com o Mozilla, ou ele era só um cara isolado? Se eu não tiver errado, a questão do Mosaic, ele evoluiu para dentro do Netscape. E então aí, ele é um ancestral do Netscape. Tanto que assim, o Mozilla, o acrônimo Mozilla, significa Mosaic Killer. Né? Então, Entendi. muita gente não sabe disso, mas era essa... Peraí. Era uma brincadeira que eles faziam de Envolve letra e o burro. porque a Mozilla, eles queriam matar toda a herança que vinha do Mosaic. Tipo fazer um refactoring. Exato. Então, assim, eles pegaram o que já tinha do Netscape, tanto que quem tiver curiosidade aí baixar o código do Firefox hoje, você tem muita função lá dentro que começa com NS ponto, que é da época do Netscape ainda. Ainda tem muita função lá dentro perdida assim. Tem as novas coisas que eles estão implementando, mas muita coisa é herança do código do Netscape. Então veio Mosaic, Netscape, e aí, né, aí surgiu IE, Mozilla. Sim. Então O IE nasceu abrindo. sozinho com a Microsoft. Sim. Né? Então ele nasceu isolado, né? Tanto que a engine dele é diferente. Isso, tem outra máquina de Se eu não me interpretação, engano, né? na época era o Presto. Porque assim, o que acontece? Os browsers, eles têm engines separadas, né? Eles têm motores de renderização separados. Naquela época não, né? Naquela época era provavelmente tudo um monolitão, né? A galera empacotava e vai. Hoje em dia você tem as engines separadas. Você tem a engine de renderização do HTML, do CSS e do JavaScript. Né? Então, assim... São processos distintos. São. E, por exemplo, a engine do Firefox é a SpiderMonkey. Dentro do IE, hoje eu não sei se eles trouxeram... Acho que não, porque eles migraram para a base do Chrome, né? Então provavelmente é o V8. Mas na época era o Presto, que era do IE. Então acho que foi até o IE10 ali, IE11, com essa engine, que era, na verdade, a mesma engine que você usava no Explorer do Windows. Caralho, né? é mesmo. Eles só adaptaram verdade, ali. Tanto se você digitasse lá, ele baixava as É coisas. verdade, é verdade. Você abria o Explorer, você botava o endereço web Ele ia. e ele... É verdade. Eles meio que colocaram tudo junto ali. Entendi. Né? Muito provavelmente, não sei, não conheço o código do Windows, mas provavelmente o que tem lá hoje ainda é resquício dos caras lá atrás, né? Não, mas se você Para parar pra renderização pensar, de pasta e... Se você parar para pensar um princípio de desenvolvimento de abstração de software, faz todo sentido. Sim. Eu abri uma pasta, abri uma página, eu vou mudar a renderização, mas eu posso ter um objeto abstrato suficiente para chegar em qualquer endpoint. Sim. Seja local, seja remoto. Né? Porque, na verdade, você tem a barra de endereço ali. Que endereço? Exato. Não sei. Pode ser um endereço local, pode ser um endereço web, pode ser um endereço FTP. Exato. Né? Hoje eu não sei mais como é que funciona isso, porque eu não uso o Windows mais há muito tempo, mas você poderia colocar no próprio Windows Explorer Sim. uma URL FTP e você se acessava. acessava. Eu também não sei hoje mais como é que é o Eu não sei mais Windows. como é que funciona, mas... A gente não usa mais o Windows. Mas era... Mas enfim. mais funcionável. Então eu podia chegar no endpoint FTP, HTTP ou file. Sim. Né? Então, do ponto de vista de arquitetura de software, reusabilidade e abstração. Sim, perfeito. exato. Só era uma merda. Só era ruim pra cacilda, né? E lembrar que nessa época não tinha nem aba, né?
Não tinha aba, Você né? ficava com uma barra de verdade. tarefa gigante, com um monte de janela do verdade. Windows, de qualquer um deles, Sim. pra poder ter isso aí, né? Então a gente teve duas famílias. Teve o Mosaic. Sim, que foi, entre aspas, o pai de todo mundo. Isso. E aí derivou no Netscape. Isso, Em paralelo aqui nasceu o IE, sim. né? E o IE foi evoluindo aí desde o primeiro até o último, que eu acho que foi o Se eu não me 12, engano, né? foi o 11. Acho que foi o IE 11. Internet Até o Explorer IE 11. Aqui em paralelo a gente teve o Netscape, que foi evoluindo nas versões... Sim, eu não lembro agora as versões do Netscape. Acho que foi até 6 ou 7, não lembro. Eu também não lembro. Mas do Netscape, aí começou o fork. Isso. Começou o Mozilla, Aham. que foi a parte, entre aspas, open source do Netscape. E aí continuou. O pessoal parou, a Netscape não existe mais, né? Acabou. E eles pararam de fazer o browser. E aí continuaram só com o Mozilla. Só que a Mozilla, por ter virado depois uma fundação, eles se separaram, né? Eles tinham a Fundação Mozilla e a Mozilla Corporation. Uma Ela cuidando virou da uma outra. holding, né? Uma mantenedora, digamos Isso, assim. isso. Porque eles se separaram porque às vezes precisava de alguma empresa formal mesmo ali, corporation, para poder cuidar dos interesses do browser, e uma filantrópica para poder receber doação e tudo mais. Então eles dividiram em duas. Mas com isso eles tinham algum problema de nome, alguma coisa assim que o browser não podia ter o mesmo nome. Essa parte eu não sei direito, é mais burocrática da coisa. Mas aí eles começaram a trocar o nome do navegador. Né? Então, primeiro teve, se eu não me engano, foi o Firebird. Firebird. Que... O pessoal não era muito criativo, o né? Fênix primeiro. Fênix, Você eu lembro lembra? do Fênix. Lembro do Tinha, Fênix. a gente acabava usando muito no Linux, né? Quando eles Lembro do começaram. Teve o Fênix, aí depois foi o Firebird, mas tinha um banco de dados já como Firebird. E aí trouxeram o Firefox. Que foi o browser depois. É uma confusão do caralho, porque depois o Outlook Virou Thunderbird. Exatamente. O Outlook da Mozilla. o Outlook da Mozilla. O par da Isso. do e-mail, Que né? era como era o Outlook da Microsoft. Isso, né? Então, mas a gente teve ainda o browser Mozilla em algumas versões. Teve. Era o Até Mozillão que a gente chamava. Aí virou o Fênix, Isso. Firebird. E depois o Firefox. O Firebird não era um que o bichinho parecia um Charizard, assim? Isso. Eu lembro do Firebird. Mas foi muito rápido essa transição do Fênix pro Firebird e o Firefox. O Firebird ficou muito pouco tempo. Né? E aí depois, eu lembro até hoje o lançamento do Firefox 1. Caraca. Né? Então assim... Tá em qual agora? Só pra... Puta, e lá vai pedrada. Eles mudaram o esquema de contagem igual o Chrome. Né? O Antes Chrome tá em 100 e caralhada. Tá? Aí a Mozilla adotou essa questão também para não ter versão nova. Não, agora eles vão lançando. Igual o esquema de release do Chrome. Né? E aí falando já agora dos tempos modernos. Aí a gente entra num negócio chamado KHTML, que surgiu dentro do KDE. Peraí, ficou cacófono. KHTML. Tá. Não é KHTML. Não. Ah, tá bom, só pra saber. Porque algumas pessoas fazem isso. Exato. Que esse cara é o embrião do Safari. A gente não pode esquecer o Safari. É verdade. Né? Ninguém então, lembra do Safari. Não. A gente só... O pessoal que usa Mac aí ou Internet Explorer, desculpa, o iPhone, ele já tá lá dentro, né? Então o Safari veio dessa engine que é o KHTML, que nasceu dentro do KDE. Esse K não é à toa. Ah, caralho. Entendeu? Porra, então o Safari, ele vem do KDE. Exatamente. Um minuto de... A engine, exato. A engine que veio dentro do Safari é essa engine que surgiu dentro do KDE. Tanto que, assim, muita coisa que tem no Mac hoje também veio dos Unix, né? Ele é um Unix-like. Sim, Então... Ele se perdeu, né? Hoje é uma coxa de retalho gigante. Ele tem coisa open source, tem coisa proprietária. Sim. Mas o kernel dele era o Darwin, né? Eu acho que ainda é. Que veio da Next, né? Isso. Que eles trouxeram da Next quando o Jobs voltou para a Apple. Isso. Aí eles trouxeram ali e incorporaram dentro do sistema. Que é um Unix-like, mas nunca teve nada a ver com Linux. Não. Que muita gente outro confunde fork. isso. Exatamente. É outra pegada. E aí a gente tem o Safari, né? Com essa engine. E não sei se é bem isso mesmo, mas a gente caminhou por muito tempo com... Tem o Opera também, que a gente não pode esquecer. Então eu ia te perguntar do Opera. O Opera é um cara ali
apartado. Né? Ele surgiu também, proprietário. nasceu proprietário. E uma caixinha preta. Hoje em dia, se eu não estiver errado, ele também está usando Chrome. Né? Ele é um V8 ali também por debaixo dos panos. Muita gente acabou migrando, né? Muitos browsers que acabaram migrando. E por muito tempo a gente teve Firefox, IE, né? Safari e Opera. Eram os 4 browsers que você tinha mais populares. Então você foi levando tudo isso, e aí, depois que alguns caras saíram da Mozilla e foram para o Google, eles tiveram a difícil tarefa de criar o Chrome. Na verdade, era o Chromium. Isso, né? que é o open source, do Chrome. Do Chrome. Exatamente. Mas foram as pessoas que trabalharam na Mozilla. Inclusive, um dos criadores do Firefox lá atrás foi para o Google e ajudou a criar o Chrome em cima do V8. Mas ele é um fork exatamente ou ele é uma inspiração? Ele é uma inspiração só. Tanto que na época, quando eles lançaram... Não tem código, então, do... Tem alguns códigos, pelo que já me falaram, que eles pegaram do Netscape, isso lá no primeiro, né? Hoje eu já não sei mais como é que tá. Mas eles pegaram isso do primeiro Firefox lá atrás, dos últimos Firefox antes de lançar o Chrome. Ou eles trouxeram a ideia, ou eles trouxeram parte do código. Porque o código da Mozilla também era open source já nessa época. Então eles criaram o Chrome, né, o V8, totalmente novo. Né? Eles não pegaram de ninguém. Entendi. Então assim, deve ter dado um trabalhinho bom para você fazer uma engine desse porte, com essa velocidade. Então assim, o bom para eles é que eles criaram do zero. Então você não tinha amarra de nada. Você podia criar um refactoring. Com certeza. Deu uma otimizada em muita coisa que eles já conheciam, etc. Tinha grana. Sim, pra caramba. Pra né? caramba Na época era grana infinita do Google. Grana infinita, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Então a gente tem, nesse momento, o Chromium. Isso, aí entra o Chromium na jogada. Então você tem mais um browser ali para que dá origem ao Chrome do Google. Isso. E que ainda rivalizou um tempo com o IE. Sim, né? sim. E com o Firefox. Sim. E o Safari ali com os playboyzinhos. E ele ficou. Ele tá sempre apartado. Ele tá sempre A partir desse momento a gente tira o Safari da equação. Porque ele continua igual mesmo. E outra, né? Ele não é multiplataforma. Ele exatamente. sempre rodou só. Se eu não me engano, teve uma época que eles tentaram fazer, acho que o port do Safari pro Windows, mas acho que muita gente não usou. Eu posso estar errado, mas eu me lembro que teve um esquema assim que tava pra você instalar o Safari no Windows. Tem coisas que a gente, tipo. Não precisa. É aquela velha pergunta. Aquela coisa por que quê? você só. Isso. Por quê? Eu posso, mas eu devo? Exato. Essas perguntas que a gente tem que fazer. Agora, beleza. Aí, em que momento a Engine V8 começou a ser de fato o padrão que enterrou o IE, criou o Edge, né? E hoje é basicamente a engine mais usada. Se não for, claro, tirando o Safari, né? Hoje o que você tem de engine são 3. Você tem o V8, você tem o Spider-Monkey da Mozilla e você tem o KHTML, que é o do Safari. Sim. Acabou. Daqui você verdade. tem... O Firefox continua na mesma linha de desenvolvimento. E Spider-Monkey. Sim. E em que momento elas conseguiram, de fato, atender o consórcio de web e de fato, ficar interoperável entre tudo? Porque, assim, a gente tende a imaginar que a gente resolveu esse problema que matou o IE e o Edge está usando o V8. Então, tanto faz se eu abro no Edge,
vulgo IE, né? Que é o IE New Generation. É. Porque é a mesma identidade, tudo, né? É a mesma Muito coisa. parecido. E no Chrome, eu não vou ter dificuldade porque é o mesmo motor, né? Mas no SpiderMonkey, não. Só que as duas atendem as mesmas especificações, Sim. né? Tem um compromisso no consórcio web da W3C, Sim, W3C. para poder atender isso, né? Mas é tão perfeito, cara, que mesmo antigamente, quando a gente falava que o IE já estava ficando no W3C compliance e tal, né? No 10, 11 ali, rolava ali um tipo, quando tentavam enfiar a goela abaixo o IE na gente, Sim. e não era igual. Não. Tipo, uma largura de pixel e tal. Funções de JavaScript mesmo. E hoje a gente não tem problema nenhum com É. o browser. Você especifica, você desenvolve e em qualquer browser, inclusive no Safari. Sim, sim. Né? Essa questão da W3C é interessante você trazer, porque por muito tempo cada browser fazia do seu jeito e você que se vira para, né, Foda-se. implementar. O meu padding padrão é 5. Exato, exato. Se você não colocou que é 1, foda-se. Tanto que você trabalhou em agência também, não foi? A gente que trabalhava com front-end na época, você tinha que fazer tudo funcionar no IE, e aí você pegava os outros browsers e ia Isso. ajeitando, né? Você fala, funcionou tudo no IE, beleza. Agora abre nos outros e corrige os problemas só para eles. Sim. Porque, gente, na época o IE era 80% do mercado. Exatamente. Né? Então você atendia Ali 80%. IE5, IE6, lembra disso? Isso, nossa, IE6. Então. E aí, mesmo nessa época do IE6, a Microsoft já participava desse consórcio da W3C. Porque teve uma época na vida do IE que eles tentaram criar uma linguagem JavaScript só da Microsoft. Para ajudar. Por que não, né? Por que não? Pra que eu vou ajudar o mundo? E chamava JS Script. Nossa. Né? Para você ter uma ideia. E qual que era o detalhe dos caras? Eles queriam fazer a implementação deles ali e eles iam funcionar do jeito que eles quisessem. Eles eram 80% do mercado. Então, com essa questão de... Todo mundo falou, vamos parar com esse negócio. Na época era a Apple, Mozilla, a Microsoft entrou. E se eu não me engano, eu não lembro se já tinha alguma coisa da Oracle ou alguma outra empresa que tentava ali também no consórcio e falar, gente, vamos padronizar esse troço porque tá uma loucura isso aqui. Né? E aí, nessa época, Google já entrou, começou, né, a empurrar a Microsoft ali também na parede, porque o Google já tinha mais força. Então o pessoal falou, não, vamos padronizar esse troço. E aí começaram, tanto que se você entrar no site da W3C, você não vai achar coisas de JavaScript, você vai achar de ECMAScript. Né? Então aí eles começaram a padronizar, ó, essa função tem que fazer isso aqui. Esse padding de um pixel tem que ser realmente um pixel. Né? Tanto que antigamente, hoje você quase não tem, mas você tinha aqueles CSS que você zerava tudo, lembra? Isso, Você dava um reset. Você dava um reset em tudo, Isso, padding, margem, e aí tudo. você declarava só o que era diferente. Exatamente. Então, assim, para poder... Porque não tinha esse padrão. Sim, né? Então, é o que você falou. Hoje em dia, cara, hoje em dia tá um filezinho. Tem coisas ainda que... Agora, quem tá nessa parada de tentar fazer só o dele é o Google. Pois é, como o mundo dá voltas. Né? A terra plana, ela capota. Né? Exatamente. Sempre. Impressionante, né? Então, hoje o Google que dá aquelas pedaladinhas e fala assim, não, deixa eu colocar aqui, pô, é legal, ó. E aí, né, você vai trazendo algumas coisas novas. Até uma coisa que é interessante, você lembra do jQuery, né? Cara, tá ativo ainda essa porra. Eu fui ver Tá, esses dias, tá. pô, tem muita gente que usa jQuery ainda. Sim. O John Hasg, eu conheci ele uma época. O cara é muito gente boa. Ele tá na Khan Academy hoje, faz muitos anos. E, cara, o tanto de sucesso que a jQuery fez, que os vendors de browsers falaram assim, gente, a gente precisa melhorar o JavaScript. Muita coisa do jeito que funcionava dentro da jQuery foi incorporada na linguagem padrão. Pra dentro da linguagem JavaScript. Pô, porque realmente era um negócio impressionante. Sim. jQuery foi o que criou os seletores, né? Sim. Porque exatamente. você não tinha como queryar a árvore de objetos do browser, né? E aí era o próximo ponto que eu queria te perguntar, cara, pra gente chegar no nosso ponto de discussão final. Dá um overview para quem tá ouvindo a gente de como funciona o browser. O que é o DOM? O que é essa camada de renderização? Como que você tem essa árvore hierárquica de objetos dentro do
da memória ali Uhum. para poder trabalhar com os objetos, porque isso é a base para o funcionamento dos seletores do jQuery. Sim. E que é a base do funcionamento das linguagens de front-end modernas, né? Uhum. Então dá um overview pra galera. Então, basicamente, assim, a ideia da engine que a gente chama, elas são divididas em 3. Né? Hoje em dia, alguns browsers voltaram a ter só 2. Mas, basicamente, como eu brinco, é a trinca de ouro da web, né? JavaScript, o HTML e CSS. Isso. No fim, tudo é isso dentro do browser. E aí, o que acontece? Java Applet não tem mais, né? Graças a Deus. O velho, né? O Java Applet, na minha Java Applet época. não tem mais. Tem uma aplicação lá rodando ainda. Mas assim, você tem o DOM, que é o Document Object Model, que é entre aspas, a hierarquia do HTML, quem é pai de quem é filho de quem, né? Para o browser saber o que ele tem que renderizar. Sim. Então você tem essa árvore que é o DOM. Sim. E se você está ouvindo a gente, você conhece HTML, é fácil você imaginar que dentro da estrutura do HTML você tem tags dentro de tags. Exato. Então, se você imaginar isso, você consegue montar uma árvore. Só de você pensar que está um encapsulando o outro ali, você consegue montar uma árvore facilmente. E para quem é desenvolvedor Java, o HTML é uma especificação de um XML. É Né? isso. É um XML com padrão. É um digamos XML com um contrato lá. Exato. Né? É exato. isso. É uma árvore ali, só que ele tem as definições que sempre são aquelas. Isso, né? Agora acho que nem precisa mais, mas antes você tinha colocado declarar É bom. no começo lá qual que é a especificação do documento. Né? Na verdade, assim, isso Document daí... type. Document type, isso mesmo. Isso daí é bom para essas engines do browser saberem o que ela está renderizando. Porque assim, para quem já fez computação, ou é curioso, se você lembrar das aulas de compiladores, você tem ali uma certa informação do que você está rodando antes de começar a rodar de fato. Sim, né? até para você fazer o parseamento e Exato. análise léxica daquele conjunto léxica, de... sintática, Isso, toda aquela coisa. Mas qual que é a ideia aí? O document type hoje, quando o browser começa a renderizar, a primeira coisa que ele procura é o HTML. E vai falar, o que é essa página aqui? HTML4, HTML5, o que eu estou rodando? Então ele vai procurar esse doctype, e aí... E o HTML é o nó raiz da árvore. É o nó raiz da árvore. Porque dali ele vai conseguir saber o que tem para ele poder fazer. CSS, JavaScript... Como que ele vai organizar essas coisas? Isso. E aí, pegando o document type, ele sabe a especificação dos nós que ele pode esperar chegar ali dentro. Isso. Porque ele sabe o que ele vai esperar de tag, de quem vai ser filho de quem ali. Então ele começa a montar, para quem também lembra, da ST, né? Abstract Syntax Tree, a árvore de sintaxe abstrata. Então, querendo ou não, se você for parar para ver, o HTML é uma árvore, né, de sintaxe. Só que é uma sintaxe HTML. Então ele tem essa engine que cuida do HTML, a engine que cuida do CSS e a engine que cuida do JavaScript. Então, na hora do processo de renderização, ele vai pegar tudo que é HTML, vai jogar para essa engine, nesse motor, vai renderizar, e aí, como a gente falava antigamente, hoje em dia tá mais tranquilo. Mas ele vai ler o HTML primeiro, volta, passa a colocar todo o CSS, volta e aí começa a aplicar o JavaScript. Sim. Então, em cada momento, uma desses motores vai ativar. E faz sentido, né? Porque você vai ter primeiro a árvore de objetos montados pelo HTML. O CSS depende dessa estrutura. Sim, porque senão ele não sabe onde ele vai aplicar. Exatamente. Que aí você vai saber quais são as classes e você tem declaração de herança no CSS. Sim, né? sim. Então, tipo, quando for uma classe tipo tal, dentro de tal classe. E aí você que nunca soube como funciona, agora você sabe que existe uma árvore dentro da memória do browser e que ali ele consegue definir de acordo com o que você coloca de estrutura do CSS, né? Você define quais são as classes, os IDs, né, os identificadores e a ordem onde eles podem estar declarados. Por isso que você pode colocar um ID, espaço, uma classe e isso vai dar match com o padrão que é daquela árvore, né? E esse tipo de padrão é o que faz o seletor do jQuery, né? Exatamente. A questão do seletor, por exemplo, quem cuida desse seletor é a engine de JavaScript.
Mas aí tem aquelas regrinhas que a gente falava antigamente. ID, ele tem que ser único por página. Ele não pode ser 2. Porque senão, se ID é uma identificação, como que o JavaScript vai saber? Ele roda, ele sabe que dá para fazer aquilo. Mas a boa prática, né? Vamos colocar só um ID. Classe, não. Classe para todo mundo, aí você pode repetir quando você precisar. Então tem essas regrinhas, né? Até você estava falando da questão de árvore e renderização do HTML. Hoje, para quem mexe aí com Angular, React, tem o Shadow DOM, tem todas essas novas tecnologias que você, baseado nessa trincazinha de JavaScript, HTML e CSS, você consegue botar as coisas por debaixo dos panos, renderizar aqui e só mostrar. Agora você saiu da parte de que eu já não sei mais absolutamente nada, porque eu parei no jQuery. O que é essa porra de Shadow DOM? É basicamente uma pré-renderização. O browser, enquanto ele está te mostrando uma página, ele já está pré-renderizando outra. E você consegue alterar coisas aqui com o teu framework, seja React. É que o React não é um framework, ele é uma lib, né? E o Angular é um framework. Mas cada um deles implementou essa parte um pouquinho diferente. Mas eles conseguem só trocar o que você está vendo. Para isso daí, você economiza processamento, que você já está usando aqui, mesmo enquanto o cara está interagindo com essa página que está visível. E aí, a hora que precisa, por isso que parece tão instantâneo, ele só troca. Mas como é que isso funciona internamente no browser? Porque eu tenho um processamento de DOM. Sim. E tem um parceamento ali que parece ser meio que concorrente, meio não é paralelo, parece uma coisa meio que sequencial. Eu consigo abrir uma thread e rodar esse background no browser? Consegue. No Firefox, na engine do... Eu não lembro se é na engine de HTML ou se é na engine de JavaScript. Mas ele tinha um projeto, eu não sei se ainda está rodando dentro da Mozilla, que chama Drop alguma coisa. Qual que era a ideia? Era a questão de gotas mesmo. Então, eles pegavam essas threads e começavam a distribuir por dentro do browser ali. Falavam, você precisa rodar coisa em paralelo? Vamos separando. Né? Os processos eram separados, não era mais só um processo. Quem começou com isso, inclusive, foi o Chrome. Né, de ter múltiplos processos. Antigamente você tinha um processo no seu sistema operacional, que era só o Firefox, por exemplo. E aí quando entrou o Chrome, os caras, não, pô, pra que a gente precisa? Se a gente tem aba, se o Chrome já nasceu com aba, cada aba é um processo. Aí né? olhando o macro no browser, eu consigo imaginar que você tem abas ali que... Mas aí... Peraí que você me bugou. Se você parar pra pensar, essa questão do Shadow DOM, ele pode ser mais uma aba, ele só troca. É como se fosse uma thread ali, uma aba nova, onde ele renderiza as coisas aqui. Só que é uma cópia dessa aba que você está vendo. Não, faz sentido. Entendeu? Mas é que para mim são coisas diferentes na minha cabeça. Então me ajuda a entender. Porque para mim a aba é como se fosse uma instância nova do browser. Sim, sim. Né? Então, beleza. Instanciei de novo o browser e está rodando aqui. Agora, quando eu estou dentro daquela mesma aba, que é uma instância única do browser. Sim. E aí eu estou pensando como desenvolvedor interagindo com o código. Eu faço uma sequência de código ali dentro do JavaScript. Entenda que eu parei lá no jQuery e eu estou pensando ainda com aquela cabeça de que ir para o jQuery. Toda mudança que eu faço ali nos meus seletores, etc., eu estou mudando o DOM que está naquela única thread que está saindo na renderização, cara. Mas imagina que você tem uma filha da filha, digamos assim. Você tem o processo pai, que é o browser. Você tem a aba, que é um processo filho. Certo? Se você tem um DOM escondido, você pode ter um filho do filho. Mas aí eu consigo falar, eu vou fazer essa modificação, mas não é no DOM ativo, é na outra thread. No DOM escondido. Por isso que é o Shadow DOM. Caralho. E aí Agora eu tô me sentindo velho. E aí você tem a questão de assincronicidade, né? Por exemplo, que antigamente a gente tinha os promises, não sei se você chegou a mexer com promises. Você tem o async await também, que você já chegou a mexer. Eu mexo com os promises, mas não em front, né? No back. No back com Node. Isso. Exatamente. Então o pessoal começou a trazer essas... Eu brinco com o pessoal que hoje em dia você tem tanta ferramenta que você não sabe o que usa mais. Antigamente você falava, putz, vou usar jQuery, CSS aqui, quando teve o Bootstrap,
né? Bootstrap. Ainda tem o Bootstrap. Hoje tem um monte de coisa. Tem o tal do Tailwind, tem uma porrada de biblioteca eu fiz agora. um browser, eu fiz um front-end para uma POC na empresa esses dias e eu fui usar o Gemini Clean. Ah, tá. E aí, não queria abrir ainda essa aspas aqui sobre IA, porque eu acho que foi o episódio que a gente ficou mais tempo esse ano falando sobre computação sem falar de IA, cara. Parabéns, toca aqui. Conseguimos. É nóis. Quanto tempo de... Operador, quanto tempo de... 34 Olha, minutos. Sem falar de IA. Sem falar de IA. Beleza. Vamos falar agora Essa de IA. história. E eu não quero falar de IA agora. Não, Depois não a gente vai vamos falar. falar. Mas só abrindo parênteses. Eu criei um layout. Porque, cara, eu sou programador, sou arquiteto. Né? Sou programador back. Né? Porra. Aí precisava... Já tinha feito tudo... Os scripts, tudo back-end, precisava fazer um front-end para apresentar aquela parada. Aí fui lá no Canva. E no Canva eu consigo fazer o layout. Sem HTML. Né? Agora ele está até gerando HTML. Agora tem várias ferramentas que fazem isso. Ela falou, precisava de uma tela que fosse assim. Falei, pô, fiz uma telinha bonitinha. Falei, pô, da hora a telinha, né? Peguei o PNG, aí levei pro meu file system, abri o Gemini ali, falei, ó, lê esse PNG e cria um front-end para mim com as últimas tecnologias de front-end e com as melhores práticas e tal. Cara, ele fez um front-end em React com Tailwind CSS. É isso mesmo. Aí um framework para desenvolvimento que eu achava que era um framework web, mas é um framework de desenvolvimento, porque depois ele não vai para produção, não entendi muito bem isso ainda. Mas é o Vite. O Next? O Vite. Sim. Que aí ele fragmenta ali para você desenvolver, mas ele gera um build do front-end para produção. Como assim um build de front-end, velho? Não, hoje em dia escalou tanto. Caralho! Que... Eu tô buildando um front-end. Como assim, né? Cadê meu arquivo? Até da gente trazendo essa questão desses frameworks, eu lembro da minha estranheza quando eu comecei a ver Angular e React. Eu olhei e falei, gente, mas por que vocês estão misturando HTML e JavaScript no mesmo arquivo? Que loucura é essa? O que tá acontecendo aqui? Vamos isolar? Sempre foi isolado. Hoje em dia você entende, você fala, putz, não, tá, faz todo sentido. Sim, né? sim. Mas a gente passou por essa época, né? Que você tinha o HTML, pasta de CSS, pasta de JavaScript, e era isso. Botava né? o script no final, porque Exato. tinha que esperar montar o DOM. Exatamente. Porque se você colocasse exatamente antes, por isso. não tinha... Exato. Porque ele ia ler e falar, tá, vou aplicar o JavaScript. Não tem Aonde? DOM. Não que criou DOM? ainda. Né? Exato. Pois, Né? olha, Então, como o mundo muda. Você dá toda essa volta. Provavelmente, no final das contas, né? Que a gente brincava na faculdade que no final tudo vira C, né? Na web, tudo vira HTML, CSS e JavaScript. Sim. Basicamente é isso. São só meios que você tem de tornar isso Exato. mais produtivo, né? Exato. E organizado. Seria os bytecodes do Java, por Isso. exemplo. O mais organizado eu não sei, porque até hoje eu não entendo o que aconteceu naquele front-end. Também Funciona. não quero entender, mas saiu meu front. Saiu meu front, tá tudo certo. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte... Manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbears.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Então, voltando para o nosso estado atual de browsers, de tecnologia HTML. Então a gente tem agora essas possibilidades de um processo de execução ali, né? Sim. Pode chamar de um runtime, praticamente. É um JIT, né? Um Just-in-Time Compiler ali, vamos dizer assim. Entendi. Né? Concentrando na engine de JavaScript, ela é um Just-in-Time Compiler, basicamente isso. Tá. Porque ela precisa pegar o seu HTML, o seu JavaScript, né? Que é um código que não é compilável,
Sim. Então ela vai, à medida que ela vai precisando daquilo, ela, entre aspas, compila e dá o resultado para você. Sim. Não é tudo pré-compilado. É um interpretador É um em interpretador. tempo real, né? Exato. Se assemelha muito às linguagens interpretadas, Sim, como sim. Python, Node. O Node é mesmo, Todos eles têm um JIT, né? Sim. O JIT Que- é meio que padrão da arquitetura ali de compiladores. Sim. E isso compartimentalizado, né? Porque ele não builda tudo ao mesmo tempo, Não. né, cara? Aí entra Cara, a questão isso é da muito ST. Né? Porque quando ele monta uma ST para HTML e monta uma ST também para o JavaScript. O JavaScript também está numa ST. Então ele só vai vendo os nós. Ah, esse nó aqui, tá, preciso de alguma coisa que está aqui dentro? Precisa. Faz o JIT, entre aspas, compilar, devolve o resultado para o browser e fica aguardando. Né? Então, aí entra a questão de por que também você precisa de paralelismo hoje em dia, né? De ter threads e tudo. Porque às vezes você tem, com o advento lá atrás do Ajax, né? Que a gente... XHTML, HTTP Request. XHTTP Request. Entendeu? Então, a gente tem esse paralelismo. Sim. Porque você tinha que abrir um processo à parte, Exato. assíncrono, para processar e trazer para a thread principal, né? Sim, sim. E nesse caso do Ajax, né? A gente tem que dar o crédito à Microsoft, que começou com isso. Ah, foi a Microsoft? Foi a Microsoft que começou com o XHTML HTTP Request é deles. Às vezes Né? Foi uma implementação deles primeiro. eu não sabia, cara. Ó, tá vendo? Até relógio parado acerta Tá duas vendo? vezes no dia. Temos que dar os créditos. Brincadeira, Microsoft. Vocês já têm até Linux Microsoft. Vocês É, aprenderam, olha só. né? Né? Tem até distribuição Linux. né? Mas na Exatamente. época vocês eram uns arrombados. Na época eles falavam, né, que Linux, o que é isso? Não sei. Não, Linux. Enfim, essa é história para outro episódio. Mas você tem, né, a questão pegando a história, você tem o advento do Ajax, que aí lançou aquela questão de Web 2.0, Gmail, e aí Não, foi a começou a revolução, nascer. porque era uma via de mão única. Ele renderizava, carregava e acabou. Sim. Né? JavaScript era para validar formulário. Acabou, exato, era isso. Exatamente. Né? Era uma execução única, você não tinha interatividade com o servidor, né? Não, e aí você começou a ter essa questão. Né? Você pegava XML, trazia para o browser, parseava e botava um resultado na tela sem dar refresh. Né? Sem dar refresh. Sem precisar recarregar a página. E esses frameworks que fazem isso... Frameworks não, mas essas interfaces que a gente tem no browser que possibilitam a gente fazer isso praticamente em tempo real. Tudo que a gente faz ainda é muito baseado em XHTTP Request e WebSocket ainda? Ou a engine já evoluiu e isso já ficou para trás? Ela já evoluiu e isso ainda existe. Na verdade, depende do foco da tua aplicação. Por exemplo, se você... pegando o Node agora, que foi uma revolução para a gente também, né? O Node também roda uma engine JavaScript ali atrás, que é o V8. Né? Ele foi construído em cima do V8. Só que aí é o que eu falei daquela questão de você ter várias engines, vários motores, cada um responsável por uma coisa. Ele pegou o V8, que é só o responsável pelo JavaScript, e isolou. Ele não precisava renderizar HTML nem CSS. Então, ele jogou ali dentro. E aí é o que você falou agora. Você tem as questões de WebSocket, Promise, Async, o XHTML, o XHTTP Request. Então você tem vários jeitos de se comunicar com um servidor back-end. Né? Com isso, você precisa de mais velocidade dentro do browser, da engine, né? Vamos isolar. E precisa de paralelismo, precisa de thread, precisa dessas outras coisas. Então, as engines evoluíram também. Né? Você tem... Tanto que, por exemplo, hoje em dia, muitos dos códigos dentro do Firefox, dentro da engine do Firefox do SpiderMonkey, ela está sendo reescrita em Rust. Por conta de performance, de velocidade, de garbage collector, que a gente teve um episódio, né, com o Baiano aí que foi sensacional, falando de Rust também, ele mostrando os códigos. Então, assim, o pessoal está ainda hoje melhorando as engines, porque ela precisa ser leve, ela precisa ser rápida. Então, né, porque você, querendo ou não, você tem aplicação que roda aqui, que roda com engine de JavaScript. Sim. Né? Então, as engines não pararam de evoluir. Elas continuam evoluindo. Cara, a gente tem praticamente um mini sistema operacional rodando dentro de um browser hoje, né? Sim. Hoje em dia você tem... Porque se você tem garbage collector, você tem gerenciamento de threads, Sim. você tem gerenciamento de memória,
você tem acesso a I/O. Sim. É um mini sistema operacional. Tinha até uma época, agora uma curiosidade meio, né, de quem foi contribuidor da Mozilla há muito tempo, mas eu lembro da gente ter participado de uma reunião com o pessoal da Mozilla que era para lançar a nova campanha de marketing da Mozilla e tudo, né? E aí o pessoal no final lançou o internet de todos para todos, que era mais, né? Pô, o browser é para todo mundo, ele está em todo lugar, mas se você parar para pensar, a gente falava na época que o browser é a casa de todo mundo. Porque você entra no seu computador ali, né? No seu Mac, no seu Windows, no seu Linux, você uma hora ou outra vai acessar a web. Então, tava tudo na web. Até hoje em dia, né? Você tem Gmail na web, o seu e-mail na web, você tem seus documentos na web, que você tem o Office 360 lá que roda na web, você tem o da Google, você tem um monte de coisa. Você assiste vídeos no seu YouTube, você tem Netflix, você tem um monte de serviços que estão tudo dentro do seu browser. Né? Você não instala mais uma aplicação na sua máquina para rodar raro. Um monte de coisa. Né? Não, você foi aí que até começou a ter os internet notebooks, né? Sim, como foi. Os Chromebooks, Isso. etc. Que basicamente você chegou no ponto, para aplicações simples, né? Que não tem um fim específico, você precisa de um computador e um browser. Sim. Né? Até desenvolver. Hoje você tem aplicações que você desenvolve dentro do browser. Uma aplicação, sei lá, back-end, por exemplo. Cara, isso é incrível. Acho isso incrível. O próprio VS Code, né? O VS Code, ele é uma página web, digamos assim, que roda em cima de uma aplicação chamada Electron, que é do GitHub. Caralho que o VS Code é Electron. É Electron. Não é possível. Não sei se ainda hoje é, mas ele nasceu como Electron. Cara, o Electron me lembra muito uma parada que a gente fazia para desenvolvimento mobile um tempo atrás, que era o PhoneGap. Sim, sim. Que você desenvolvia com HTML, JavaScript, né, e conseguia portar para tanto Apple quanto Android. O React Native é assim também. Isso, exatamente. Só que o Electron criou esse paradigma de você desenvolver para web, só que buildar para um desktop. Pra um desktop, cara. É isso mesmo. É uma aplicação apartada, né, com a sua thread ali, reservadinha, seu ambiente de execução reservado. Só que é um browser ali, é uma aba de um browser que você bota a tua aplicação inteira e você não tem acesso para outras coisas ali. Você não vai abrir uma nova aba e começar a mexer ali. É uma aplicação isolada, mas se eu não estiver errado, VS Code é um Electron, Spotify é um Electron. Estou tentando lembrar aqui as aplicações que eu uso às vezes. O Franz, não sei se alguém já usou, mas é um agregador de messengers. Você pode usar WhatsApp, Telegram, essas coisas. O próprio Telegram é criado em cima do Electron. Então, assim, muita gente usa a questão do Electron para poder e é um desenvolvimento voltado para a web, mas... Jojo, nossa editora, posso pedir licença que bota um pizinho aqui, mas pau no cu da JVM. Exatamente, você não precisa mais. JVM, não precisa. Exato, exato. Porque assim, você lembra daquela época que você usava aquelas GUIs de Java, né? Sim. Qual que era a aplicação? Eu não lembro agora qual que era a biblioteca que fazia aquilo. Cara, não eram applets, tinha uma biblioteca do Java que você conseguia desenhar a interface. Eu não lembro agora o nome. Mas... Você que está aí assistindo a gente, Isso. você coloca Comenta nos comentários aí pra gente lembrar, porque eu esqueci mesmo. Mas a ideia dessas aplicações é isso, né? Você... no Node, né? Hoje em dia a gente não fala nem você fez uma aplicação para web. Não, você fez uma aplicação com tecnologias web. Por mais, por exemplo, o VS Code ele não é uma página. Né? Tem algumas empresas que trouxeram o VS Code, a estrutura do VS Code para uma aba e você acessa lá, você tem seus arquivos, você vai fazendo as coisas, codificando num browser. Você não precisa instalar o VS Code na máquina. Então, evoluiu tanto nesse ponto que você tem hoje aplicações gigantes rodando num browser. Né? Cara, impressionante. Por exemplo, aí provavelmente vai entrar onde a gente converge
para um outro assunto que envolve o web, que é a questão do WebAssembly. Isso. Né? WebAssembly, isso é uma parada que eu queria entender melhor. Então, tivemos toda essa caminhada para esse momento. Para chegar aqui, né? Então a gente já falou como a gente aumentou a complexidade, Sim. como a gente aumentou o poder de processamento dos browsers, como isso roda por trás. E aí eu vou como a web saiu do browser. como a web saiu saiu do browser. Saiu do browser, literalmente, né? né? Exatamente. Mas aí eu vejo o caminho contrário. Uhum. Porque, veja, a gente criou uma caixa, Sim. a gente criou uma... Não vou chamar de máquina virtual, mas a gente criou um environment Sim, sim. que a gente consegue sair até de dentro do browser, como o Electron, para executar aplicações locais dentro daquele ecossistema web, web-like, digamos Sim, assim, que é HTML, JavaScript, etc. Só que quando a gente está falando de WebAssembly, nós estamos falando de binário. Sim. E o binário, ele roda com instrução para o processador direto. Ele não é uma linguagem interpretada Não. com um JIT como você tem essa abstração Exato. rodando em cima do browser. Então, relembrando aqui para quem está nos ouvindo de alguns conceitos e para acompanhar a gente. Sim. Eu tenho um sistema operacional rodando. Dentro desse sistema operacional rodando, eu tenho um binário, que é o browser rodando. Exato. E dentro dele eu tenho um interpretador de código que vai gerar tudo isso que a gente falou aqui. Então eu tenho o sistema operacional, eu tenho um binário. Dentro desse binário eu tenho um interpretador que gera o DOM, que tem o JIT, que tem o V8, etc, Exato. etc. Claro, a rigor da especificação técnica temos muitas outras camadas aqui, mas eu dei uma simplificada para dar uma enxugada aí. para a gente falar exatamente aqui do que a gente trata diretamente no episódio. Quando você fala que você gera um build em WebAssembly e você tem um binário, eu não consigo assimilar como que a camada de cima executa se ela deveria estar na camada de baixo para ser interpretada pelo sistema operacional, porque ela é um binário. Como que essa mágica acontece, meu amigo? Explica pra gente. Basicamente é uma... a tua explicação tá certíssima, porque se você for parar pra ver, é uma stack, né? A gente lembrando lá da pilha, lista e fila, os conceitos básicos da programação, na verdade de organização, né? das execuções. O WebAssembly, ele também é uma pilha, em cima de todo mundo aí. Só que qual que é o detalhe? Se você parar para pensar que alguém precisa interpretar, ou executar, no caso, e ler esse binário, quem que está mais próximo de executar isso? A engine de JavaScript, né? O motor de JavaScript. Pera, antes de você continuar, explica o que é o WebAssembly. Tá, o WebAssembly é uma tecnologia criada pela Mozilla, se eu não estiver errado, em 2012, que no começo era um negócio chamado ASM.js. ASM.js. Que é Assembly.js, né, o ASM.js. A ideia deles era você já começar a ler coisas que fossem compiladas via JavaScript. Né? Só que é as doideiras dos caras de dentro da Mozilla lá. E por que isso nasceu também? Teve uma época, isso daí até tá na minha iniciação científica, que a Mozilla começou a testar a implementação de tipos SIND. Single Input, Multiple Data. Né? Você lembra das aulas lá de paralelismo e tudo? Inclusive, na minha iniciação científica, eu mostrei essa execução. Então, o que aconteceu? Você precisava baixar o Firefox, você baixava o código, não o Firefox já compilado, você baixava o código, flegava as coisas que você precisava para falar para a engine de JavaScript e falava, ó, agora você não vai interpretar só 16, 128, não, você vai interpretar outros tipos, float 64 e por aí vai. Mas, cara, como que isso acontece se você não está na especificação da linguagem? Então, na verdade, quem interpreta isso é a própria engine. Dentro do JavaScript, quando ela lia o JavaScript, se você colocasse ela falando, ó, var, float, bababá,
Ele já sabia, a própria engine já estava com essa flag que você compilou, o seu Firefox ali na tua máquina, não que você baixou do site da Mozilla. Uhum. Você compilou na sua máquina e falou para ele, ó, agora você sabe interpretar isso aqui. E aí quando ele pegava o JavaScript, ele já sabia que aquele tipo era válido para ele. Porque quando você fez a compilação, você habilitou esses outros tipos. Quando você baixa do site da Mozilla, não tem isso habilitado. Porque você está dentro do contexto web ali. Exatamente, exatamente. Só que mesma coisa que você baixa o seu código do Firefox, isso código que eu digo, você vai lá no repositório, do mesmo jeito que a galera vai no GitHub, você vai lá, baixa todo o código do Firefox, tem Python, tem C, tem Rust, tudo ali dentro. Ele vai compilar e vai te deixar um executável do Firefox. Só que quando você roda o seu JavaScript dentro desse Firefox, ele sabe que aquelas flags que você colocou eram para habilitar esses tipos novos. Tá. Mas aí como é que funciona esse tipo novo? Eu declaro ele no JavaScript. Sim, sim. E aí a interpretação dentro da engine é feita como se fosse uma interpretação de um binário fora do web. Então, a gente É uma ainda alocação de memória nesse caso a diferente. gente ainda não chegou no WebAssembly. Isso daí foi o que foi o embrião para ter o WebAssembly. Porque qual que era o detalhe? Se você parar para pensar aqui, tem outras linguagens fora do browser que tem esse tipo de... Ah, tá. Então, nesse caso aqui, você está me dizendo que eu só mudei a especificação de JavaScript para ter aquele tipo. Isso, exatamente, exatamente. Entendi. Tanto que no teste que eu fiz, quando eu fiz a iniciação, eu peguei um fractal de Mandelbrot, agora eu tô, né, indo fundo no negócio. Espera aí que eu vou precisar de mais um gole. Eu peguei um fractal de Mandelbrot, executei ele sem a flag dos tipos novos, né, float 64, float 128, por aí vai, e peguei os FPS. E aí rodei o mesmo fractal dentro da compilação com o SIND habilitado, né, e os tipos. E, cara, caiu acho quase 10 vezes o FPS. Né? Então, assim, foi muito mais rápido a execução. Qual que foi o detalhe? Nessa época, começou-se a falar de paralelismo dentro do browser. Isso muito tempo atrás. E o pessoal viu a necessidade e falou, peraí, a gente não vai ter como fazer isso dentro do JavaScript, porque senão ela começa a virar uma linguagem tipada. Né? E a ideia do JavaScript puro não é ser tipado. Né? É dinamicamente tipado. É diferente do ECMA, diferente do TypeScript. TypeScript é tipado. JavaScript puro ali, não. E aí começou a incomodar a galera dentro da Mozilla. O pessoal, não, vamos... Então, ao invés da gente criar uma linguagem nova, vamos usar as linguagens que tem e a gente consegue usar a execução dessas linguagens dentro do browser. E aí nasceu o WebAssembly. Porque você conseguia ter a execução dessas linguagens já com o binário, com tipos, com thread, com paralelismo, fora do browser. Você deu um salto aqui que eu me perdi. Uma coisa eu ter uma linguagem ainda interpretada e eu habilitei um tipo novo, porque aí a minha engine vai conseguir interpretar. Mas eu ainda estou falando de interpretação. Eu ainda estou falando aqui de linguagem interpretada. Isso. Que, lembrando, é mais lenta em muitos casos do que a compilada. Exato. Porque esse é um dos pontos. Porque eu não preciso entender ela em tempo de execução. Isso. Eu preciso entender ela em tempo de compilação. Exato. É diferente. Mas como que eu consigo... Porque eu consigo conceber que a gente consegue trabalhar com JavaScript através da interpretação. Então eu fui lá, mudei a minha especificação, criei o JavaScript Clobber, que eu tenho um float 64 nesse JavaScript. Sim, isso daí foi antes do WebAssembly. Isso. E aí, beleza, tenho esse princípio. Mas a partir daí, eu consegui dentro do browser ler um bytecode. Você deu um salto aqui que eu me perdi já. Como é possível? Se você for parar para pensar, tudo que já está rodando ali é um bytecode. O AST, depois que ele termina, ele gera os bytecodes. A execução da árvore do JavaScript, quando ele começa a fazer AST, ele se torna um bytecode depois. Porque ele tem que executar aquilo, por mais que seja interpretado. No mesmo formato binário que eu executaria no sistema operacional? Sim, sim. Por debaixo dos panos para o browser é isso. Né? Ele cria a árvore do JavaScript, faz a AST, e na hora que ele vai fazendo esse JIT, ele pega, compila, entre aspas, ali, e
manda para o browser. Que e é aí ele executa. Nada mais é com compilação em memória. Exato. Que é o just in time. Ele só compila Para executar. para executar. E não para persistir. Exatamente. Por isso que eles... E qual que foi a ideia? Como eles tinham essa questão dos tipos, para você implementar mais essas coisas dentro da engine do browser, você ia começar a deixar um negócio gigante. Gigante, lento. Não precisa, né? Você ia trazer a complexidade de uma linguagem compilada para uma linguagem interpretada. E para dentro de um browser, que precisa ser enxuto. Né? E aí começaram a fazer essa questão de tentar ligar o browser, a execução do browser, dos códigos dentro do browser, com linguagens externas. E por isso nasceu o WebAssembly. Por quê? Porque tem coisas que o JavaScript não dá conta. Ele não foi feito para isso. Né? Então, imagina você fazer cálculos de perfuração de petróleo. Você vai usar um C, você vai usar um Rust. Você não vai usar JavaScript para fazer isso. Então, qual que foi a ideia? Ao invés de você ter esse tipo dentro do browser, você deixa a própria linguagem que ele já foi feita para isso, cuidar dessa parte e você só dá o resultado. Você só se comunica com essa linguagem externa. E aí entrou a questão do WebAssembly. Porque o que faz o WebAssembly? Ele traz para dentro do browser e fala assim, executa aí. É um binário. O sistema operacional se vira para executar. Mas o que eu fico imaginando é o seguinte, o binário eu não tenho muito controle do que ele está rodando ali. Ele roda dentro do browser. Mas, por exemplo, eu estou rodando dentro do browser. Isso, que é um sandbox. Isso. Ele não externa. Ele tem os Esse seus é o detalhe. boundaries ali. Tem, né? tem. Isso aí. Então, se eu fizer um script em C que tenta acesso a disco, por exemplo, direto, ele não vai rodar. Não vai. As mesmas permissões que você tem para um site, você tem para um binário WebAssembly. Então, não é simplesmente eu criar eu não vou abrir um .cpp no meu bash, buildar e mandar rodar no browser. Não, você tem um ponto ali de... Tem uma especificação para isso. Exatamente. Então, aí entra a questão... Explica isso pra gente, porque acho que isso é o ponto para entender de fato o que é o WebAssembly e como ele funciona. Entendeu? Tá. O WebAssembly, como ele nasceu da Mozilla, o pessoal começou com essas coisas de criar os padrões, só que eles já são veiacos com isso, eles mandaram para a W3C também, que a gente falou lá atrás. Então tem uma especificação da W3C. Tem. E todos os browsers WebAssembly. Tem. O WebAssembly virou uma especificação. Entendi. Com Microsoft, com Google, com Mozilla, com Apple, com toda essa galera. Toda essa galera participa do desenvolvimento e da especificação do WebAssembly. Porque assim, não é da Mozilla isso hoje mais. Nasceu lá, mas externou open source, e aí, exatamente, aí segue. virou consórcio, porque qual que é o detalhe do WebAssembly? É você ter a compatibilidade que a gente já tinha, que a gente conseguiu conquistar dentro dos browsers com HTML, CSS, JavaScript. Com essa tecnologia nova, todos os browsers têm que executar do mesmo jeito também. Né? Porque senão ia bagunçar, ia virar uma Microsoft, que é, meu padrão. Não, o padrão de todo mundo. Então, com isso, o pessoal desenvolveu. Querendo ou não, é um assembly mesmo. Quando você abre lá, você tem dois tipos de arquivo. Você tem o .asm, é o ASM, na verdade, né? É WASM. E você tem o .wat, WAT. O ASM é o compiladão mesmo, que é o que você manda pro... WAT. É o what, isso mesmo. Foi uma piadinha. Eu sei. Ruim. Eu tentei não rir. Mas assim, qual que é a diferença desses dois? O ASM é o binário. É o que você manda para o browser executar, interpretar e fazer toda a execução e leitura é nesse WASM. E você tem o WAT, que é o WebAssembly Text. Ele é entre aspas, intermediário para nós, desenvolvedores, podermos ver o que tem ali dentro. Porque senão você vai ter que ficar abrindo o binário, é uma abstração o assembly mais fácil de novo, né? entender. Move, né? Add. Então... E, cara, é isso que eu acho muito louco, porque aí talvez eu esteja descendo muito... Baixando o nível. Baixando o nível demais, mas o que eu entendi. Peraí, vou fazer um resumo aqui. Vamos lá. Tá, vamos lá. Então eu tenho um sandbox, Isso. que é o meu browser. Né? Tudo que eu executo ali, seja ele JavaScript, ECMAScript,
ele, de alguma forma, ele já é compilado em tempo real em memória Exato. e isso é executado ali dentro. Isso. Isso não muda. Isso Isso é o que acontece, vida como ela é no mundo da web. Exatamente. Beleza? Quando eu falo de WebAssembly, eu estou pegando algo que é muito mais complexo Uhum. e estou fazendo, na verdade, um shift para que ele seja interpretado e compilado antes, Uhum. para eu Sim. não ter essa sobrecarga aqui, Uhum. para poder utilizar features que eu não utilizaria com JavaScript ou com TypeScript, que não daria suporte para isso, Sim. certo? Uhum. Posso usar outro tipo de linguagem, faço uma compilação Uhum. e executo isso já compilado. Exato. Né? Exato. Então, Pensa como se fosse uma JVM. isso. Basicamente é um princípio bem parecido com uma JVM. O que eu tenho dificuldade para entender é, quando eu penso em assembly, Uhum. eu penso em mover dados entre os registradores, etc. Uhum. Isso, para mim, parece uma linguagem que está muito próxima do sistema operacional e de aplicações locais. Uhum. E eu não consigo imaginar como é um move para, sabe, para trocar a cor de uma div, velho. Então, Que na porra é verdade, essa? então, aí entra Você a está questão... falando de dois mundos que, para mim, não se conectam. Sim, sabe? lembra que a gente comentou uma hora que se você vai fazer uma aplicação, por exemplo, para perfuração de petróleo, você não vai usar JavaScript, você vai usar C. Uhum. Então, qual que é a ideia do WebAssembly? É você abrir todo esse leque para coisas que realmente você vai usar esse leque. C, Rust, Python, C Sharp, Go. Você tem essas linguagens que elas são feitas para algum princípio mais paralelismo, questão de garbage collector e por aí vai. Então, o que eles pensaram? Se eu preciso colocar alguma coisa executando que precisa de performance, eu não vou jogar no JavaScript. Eu vou externar isso para alguma linguagem que já faz isso muito bem, pego o resultado deles e só mostro. O WebAssembly ele não vai mexer no seu DOM. Quem mexe no seu DOM continua sendo JavaScript. Entendi. Eu vou usar para o que eu preciso Exatamente. de fato por trás. Né? Eles meio que, sem você criar uma linguagem nova, eles expandiram o leque de possibilidades com o browser, não só no browser. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu entendi. Agora ficou claro. Uhum. Então, eu não vou usar isso para dentro do controle do browser, mas vou usar um processo para um processo paralelo. Exato. Paralelismo é fundamental Isso. na parte do WebAssembly. E que não tem nada a ver com a camada de apresentação. Não. É para outra coisa. Por exemplo, Isso. eu vou. Você me diz se o meu raciocínio está certo, Uhum. tá? E aí eu vou fazer a pergunta desafiante de $1 milhão Ok. do arquiteto. Vamos supor, eu estou rodando Photoshop online. Perfeito. Inclusive, Photoshop Online usa o WebAssembly. Isso, eu usei esse exemplo porque eu sei que usa. Usa. Então, toda aquela camada de visualização, etc., que eu utilizo, Uhum. ela é um front-end básico que eu estou rodando JavaScript, TypeScript, Isso, etc. Isso. Quando eu aplico um filtro, Quem está fazendo isso Quem é tá- a sua máquina com o WebAssembly que ela baixou do site Isso. da Adobe e sendo executado na tua máquina. entendi. Agora eu entendi. É isso. A manipulação daquela imagem é feita pelo WebAssembly. Porque ali é processamento matemático puro, que aí eu Exatamente. consigo usar os moves, etc. de Exato, assembly, exato. É isso que eu mesmo. rodo em paralelo. Exato. Caralho, eu entendi essa porra. Entendeu? Então, basicamente assim, é uma via de duas mãos. Tanto o JavaScript chama o WebAssembly, quanto o WebAssembly pode chamar o JavaScript. Ele não interfere aqui, mas ele executa as coisas Sim. e devolve para o JavaScript e para o browser. Né? Entendi. Porque da forma que a gente imagina o WebAssembly, dá a impressão que a gente tem uma aplicação inteira buildada, Uhum. inclusive a interface rodando no browser. Não é isso. Não. O WebAssembly é só... O GUI continua sendo Continua sendo browser. browser. Exatamente. Continua sendo o seu engine de HTML, o seu engine de JavaScript, o seu engine de CSS. Estou aplicando um filtro, algo que tem um processamento pesado, alguma Exato. coisa. Aí sim. Você fala o JavaScript fala, ó, WebAssembly, toma que é teu. Porra, cara, esse episódio valeu uma aula. Entendeu? Agora, a pergunta de arquitetura que vale $1 milhão. Por que fazer isso local se eu poderia fazer isso server-side? Latência, demora de processamento às vezes, porque por mais que você jogue para um servidor,
você tem a latência, você tem a demora de chegar essa informação lá, essa informação ser processada e devolvida. Quando você tem na tua máquina, você deixa o que é essencial mesmo no teu servidor, informações que não possam ser colocadas no browser, sei lá, código proprietário, alguma coisa que você não possa colocar na tua máquina ali, na máquina do usuário, que possa dar algum problema de segurança, alguma coisa, e coisas que você coloca ali na tua máquina, na máquina do usuário. Porque pensar hoje em dia, cara, a gente tem processamento absurdo nas máquinas. Então por que eu vou gastar processamento no meu servidor, na minha conta, se eu posso rodar aqui na máquina do meu usuário que já está ali? Ele já está com o browser. Ele já baixou todo o HTML, CSS, JavaScript. É mais um arquivo que ele vai baixar. Tem coisa que precisa de um fine tuning, né? Imagina o cara tá lá acertando o filtro do Photoshop. Sim. E, porra, imagina se se cada centímetro, cada pixel que ele empurrar ali, eu mandar pro servidor, volta. E você colocou o ponto perfeito que é a latência, né? Sim. Porque se tem uma coisa que não tem no HTTP, é latência. É uma merda. Porque tudo precisa de um request, um response. Exato. E ela dentro cai numa fila. Então, cara, essa latência, ela não atende processos que precisam ser just in time ali na máquina do cara, né? Um exemplo até de uso de WebAssembly é a própria Netflix. O que eles começaram a fazer? Ao invés deles terem toda a decodificação do vídeo do lado deles e ir mandando, eles estão decodificando na própria máquina. Então porque aí é questão de latência. Entendi. Né? Você imagina que você tem um streaming, você tá toda hora lá, pega. Então imagina que toda hora o servidor deles lá tem que decodificar, mandar. E o load que você teria lá no back-end que você está distribuindo em um caralhada de máquinas por aí. Exato. Então você joga só o arquivo para dentro da tua máquina que está assistindo e a tua máquina decodifica aquele vídeo, aquele trecho do vídeo. Então você ganha em tempo, porque você não vai precisar desse vai e volta. Você só usa teu processador ali para decodificar e aí você tem também a habilidade de, cara, para que eu vou usar um formato só de vídeo? Dentro da máquina do cara, eu posso botar esse WebAssembly e ele decodifica qualquer formato de vídeo que eu precisar. Exatamente. E a gente sabe como transcoding de streaming custa um absurdo. Né, para a internet. Porque aí você tem que criar um endpoint que vai trazer naquele formato, naquela definição. Sim. Cara, eu posso trazer um bruto e o cara na máquina dele faz... Exato. Outros dois exemplos. Pô, Cláudio, por que eu não pensei nisso antes, cara? Né? A gente podia estar ganhando dinheiro. Jogo. Né? Ao invés de você ter toda uma infraestrutura para você renderizar um monte de coisa do lado de um servidor, a Unity e Unreal, as duas engines usam WebAssembly. Porque eles podem, ao invés de ficar jogando um monte de processamento para o servidor deles, eles executam muita coisa na máquina do usuário. Né? Então, mesmo sendo online, a questão do jogo. É um desafio de sincronismo absurdo. Sim, né? absurdo. Mas o Figma também usa, né? Que hoje em dia é o mais famoso aí de design. Né? Então, tem muita gente usando. Cara, isso faz muito sentido, inclusive, para... E aí, sim, voltando para inteligência artificial. Você tava com saudade, querido ouvinte? Até agora você falou disso. Quem usa muito WebAssembly é o TensorFlow. TensorFlow JS. Porque ao invés dele tentar também ter entre aspas, um servidor de LLM lá, não é um LLM, né? É uma outra abordagem. TensorFlow é inferência estatística. Exatamente, uma outra abordagem, mas para quem não entende ML clássico. É uma parte de inteligência artificial, né? Não é o LLM, mas ao invés de você jogar esse processamento todo para dentro de um servidor e esperar isso daí voltar, muita coisa ele acaba rodando na própria máquina do usuário. Né? Não, eu estou pensando aqui agora, juntando Lé com CRE, do que eu aprendi hoje com o que a gente sabe de LLM. Cara, para algumas tarefas simples, por exemplo, perguntas triviais do dia a dia, eu poderia ter no browser um Small Language Model, por exemplo, que eu poderia executar na própria máquina do cara com WebAssembly. Mas aí depende de GPU e o caralho, né? Não sei. Mas mesmo assim... Seria viável, isso, né? Seria viável.
enfim, tem alguns desafios aqui, mas eu poderia ter uma latência muito mais baixa. Sim. Deixaria só o LLM rodando direto no servidor e, cara, perguntas simples assim, tipo, vai chover amanhã? Não, sei lá, roda na máquina do cara. Sim. Você poderia pré-processar aquele texto antes de mandar para o servidor. Isso, exato. Você poderia. Cara, então acabou o episódio. a questão do WebAssembly, hoje em dia, eu não vejo muita gente falando, mas quando você começa a pesquisar de novo, só eles falam, cara, né? Como que tá isso no mercado? Então, eu tenho visto, inclusive, no LinkedIn, pessoas pedindo para contratar desenvolvedores que entendam de WebAssembly. O meu TCC na faculdade foi WebAssembly, né? E o que eu vejo é que, assim, virou uma coisa meio C++. Que poucas pessoas sabem que existe no dia a dia mesmo. Poucas pessoas mexem, mas tá em tudo quanto é lugar. Né? Mas pro cara trabalhar, ele é tipo o Super Saiyajin do front-end. Porque, na verdade, nem só front-end, né? Você tem que saber também C++, né? Porque você vai construir aqui para poder usar aqui no browser. Porra, tem que saber os dois lados, né? Sim, sim. Até porque, como você falou, tem uma especificação. Não posso fazer qualquer bosta em C. Exato. Tem uma especificação que eu preciso atender. Né? E tem framework, lib, para C, Tem etc. algumas libs, não só para C, mas as linguagens que eu me lembro que você tem essa compilação para WebAssembly é C, C++, C Sharp, Go. Rust é muito usado, acho que é a linguagem mais usada com WebAssembly. E se eu não tiver errado também, Python. Eu sei Python que é interpretado, pô. Mas ele tem uma parte compilada do Python, não tem? Que você consegue fazer tipo um binário de Python. Eu já cheguei a ler sobre isso. No meu TCC eu usei C. Talvez tenha. Né? Mas o que mais usam hoje é Rust. Você usa bastante C e tal, mas o que mais usam para WebAssembly é Rust. O C já foi a época dele. Já. Né? E para projetos mais modernos como esse, é natural que as pessoas partam direto pro Rust. Sim, né? Porque provavelmente... A não ser que você precise já utilizar um código legado que você tem já escrito em C, na verdade você só vai adaptar um pouco ali para poder seguir as especificações do WebAssembly e botar em produção. Né? Meu amigo, que aula. Que aula. Obrigado. Imagina. Aprendi demais aqui. Né? E você tem alguma consideração a fazer sobre toda essa aula? Eu acho legal que... Eu ia fazer uma piadinha, mas me perdi. Eu acho que as pessoas, principalmente os desenvolvedores mais novos hoje, né, a coisa já está tão mastigada, digamos assim, que muita gente nova ou que entrou agora na área não tem noção de todo esse caminho que foi percorrido. Né? Então, assim, a pessoa não precisa chegar e usar o que a gente usou lá atrás, tal, mas pelo menos entender e saber que isso existiu e como a gente chegou até aqui, acho que é sempre importante. Né? Exato. Porque você saber questão de engine, questão de árvore de DOM, então, né, por mais que você não faça isso, por exemplo, os frameworks e libs hoje já fazem todo esse gerenciamento para você, mas é importante você saber como funciona. Né? Isso eu acho que melhora até a questão de qualidade do seu desenvolvimento, no final das contas. Não pilote só o carro, entenda como funciona o motor. Exatamente. Meu amigo, obrigado demais, cara. Tamo junto. Episódio sensacional. E... Bom, você é quase sócio do PPT, então você tá já estamos em casa. E só aproveitando, quem quiser buscar alguma coisa de WebAssembly, o site da Mozilla de documentação é Mozilla Developer Network. Só jogar lá MDN WebAssembly e os primeiros resultados já tem muita documentação lá. Sim, vai lá que tem muita coisa interessante que você pode entender um pouco mais sobre o mercado que você está envolvido. Ainda mais se você for desenvolvedor front-end, etc. Entenda, porque isso pode dar um plus aí na tua carreira. Né? Tem mais conhecimento. Irmãozão, obrigado, cara. Obrigado. Tamo junto. Você que ficou com a gente até agora, se você ainda não deixou seu like, por favor. Se você não deixou seu comentário,
Se você não está seguindo a gente ainda, caiu aqui de paraquedas. Exato. Então o momento de você fazer isso é agora. E se você quer contribuir um pouco mais com o PPT no Compila, você pode ser membro do PPT no Compila. Vai lá, Perfeito. botãozinho Seja Membro, do lado na verdade, ele só aparece depois que você está seguindo, né? Exato. Então você já tem que ter cumprido a primeira parte de siga o PPT no Compila, seja membro. Sendo membro do PPT no Compila, a gente tem um incentivo financeiro do YouTube aqui, que você vai contribuir um pouquinho com a gente todos os meses. Uma cervejinha aqui para nós, né? Exato. E se se a gente consegue trazer um pouco de acalanto, um pouco de conhecimento, Exato. né? Ou até Uma luz. um entretenimento, né, Glauber? Então, ajuda a gente lá, porque dá trabalho para fazer essa bagaça aqui, bastante. né? É isso aí. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais, distribuindo, manda no Slack. Comentando também. Comenta, né? manda Isso no é grupo uma da boa. família. Sei lá, imprime um papel com a foto dele, põe no Não, post. faça isso não. A não Ajuda ser que você esteja precisando espantar mosquito. Aí Então, funciona. Ajuda a gente a crescer a nossa comunidade, que estamos aqui para trazer conhecimento para você Isso aí. e fazer o nosso mundo de TI cada vez melhor. Obrigado. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você que acompanhou a gente. Valeu!